Sejam bem-vindos ao nosso canal, o Twist, o canal criado para te servir, para te ajudar, você que é dono de agência, você que é executivo do mercado de marketing e comunicação estratégica. Eu sou o Isaac, eu estou junto dos meus sócios Alexandre e Carlinhos, e toda semana nós estamos trazendo um episódio novo para vocês. Nós estamos numa série que chama O Mapa da Virada. Essa série ela é dividida em 10 episódios e a gente apresenta todo o mapa, toda a virada que a gente promoveu nos nossos negócios. Então a gente teve uma sessão de falar da era exponencial, comparar com o mercado convencional, tradicional, até gerar uma mudança de mindset para agora a gente aterrissar no framework, onde a gente criou um processo de trabalho que ele diminui os riscos e ele otimiza os nossos resultados. Nós estamos hoje entrando no sexto episódio da série. O episódio é a construção da estratégia, planejamento e curadoria inteligente. A gente passou no último pelos pilares da descoberta, onde a gente falou dos três primeiros passos do nosso framework: o input, o diagnóstico e a análise. E agora a gente começa a falar de estratégia. Vamos lá. Para seguir a ordem de sempre aqui, eu vou chamar o Carlinhos para nos ajudar a conceituar um pouquinho. Carlinhos, o mercado é muito prático no que diz respeito a fazer, fazer e fazer. E às vezes o fazer, a gente já viu no episódio anterior, que ele passa até por uma negligência do briefing, né? De, cara, como que eu consigo ser diligente, como que eu consigo ter mais informação, tudo aquilo que a gente falou no episódio anterior. Mas eu queria que você dissesse aqui para a gente o que não é de fato, o que, que é a estratégia e o que não é de fato a estratégia para clarear nossa visão como ponto de partida. Ok, vamos lá. Na realidade, o que eu acho é o seguinte: muita gente, primeiro o que eu acho, né? Muita gente faz confusão entre estratégia e tática, né? Voltando um pouquinho atrás, aquela história que a gente falou do dono do armazém, que eu mencionei no episódio anterior, ele, na realidade, esse cara tinha uma tática meio burra, que era assim: vender todos os produtos que ele imaginasse que aquela região dele consumiria, né? E aí que cada um falasse um para o outro: chegou bacon, chegou não sei o que lá, tal, isso, aquilo, e esse boca a boca levasse mais gente para comprar lá, né? Mas o que faltava? Faltava uma estratégia, ou seja, o plano de como se posicionar no mercado em transformação, né? Que o mercado está sempre mudando, né? Então, a gente precisa se preparar para isso. Aí, quando que o outro mercado chegou com vários departamentos, com multiplicidade de escolha, enfim, ele chegou, esse cara não tinha um plano, ou seja, não tinha uma estratégia para continuar sendo relevante para os seus clientes. E as suas táticas isoladas, elas fracassaram e o negócio dele arruinou, né? Não tinha outro jeito, não tinha como continuar. Nós estamos falando daquele famoso faz tudo, que não faz perder o foco e o nosso principal diferencial, que a gente também já falou nisso no episódio anterior, né? Então, assim, não se trata do que nós fazemos, mas por que e como fazemos, né? A gente pode, por exemplo, nosso cliente pode nos pedir, por exemplo, uma campanha de mídia social. Na primeira coisa que nós temos que entender é qual o objetivo maior dessa campanha. Por que ele quer fazer isso? Aonde que ele quer chegar com isso, né? Para entender o caminho que nós vamos trilhar para resolver o problema dele. Cara, você pode ter o melhor time, um time campeão, os melhores recursos, mas ainda assim será como você ter um carro super legal, super cheio de firula, cheio de computador a bordo, super potente, se você não tiver um GPS e um manual de instrução para entender como funciona aquele carro, né? Ou seja, é fundamental entender que a estratégia é uma ferramenta de planejamento fundamental para a gente alcançar os nossos objetivos. É a bússola que orienta uma série de táticas ordenadas e conectadas para que possamos atingir os objetivos do nosso cliente. Eu daria um outro exemplo aqui que me surgiu agora falando, que assim, eu não sei, todos aqui sabem disso, mas antigamente os voos, eles não eram instrumentados pela torre. Então, vamos dizer, se, por exemplo, o tempo fechasse e ficasse totalmente neblina, o cara não tinha como aterrissar, ele era obrigado a sair, né? E parar no aeroporto mais próximo que tivesse teto, né?
para poder parar. E aí ele ou esperava ter teto na região que ele tinha que estar, ou eles davam um jeito de deslocar essas pessoas, transportar essas pessoas de alguma forma para aquele aeroporto. Isso causava um puta prejuízo para todo mundo, né? Então, cara, e aí surgiu, o pessoal falou, bom, temos que resolver esse problema, temos que ter uma estratégia para quando tiver neblina. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos parar? Como que o piloto vai ver, poder parar se ele não está vendo nada na frente? E aí veio a instrumentação, e a instrumentação veio para resolver esse problema. Pelo menos o problema deles. A gente continua com o nosso problema, que é o medo dessas situações mais perigosas, né? Mas é isso daí. É muito bom, muito bom. Bom, e já pegando o gancho e passando a bola para você ali, a gente entendeu de fato o que não é a estratégia, né? Essa diferença da tática para a estratégia, mas assim, como que eu consigo colocá-la em prática, né? Como que eu consigo dar os primeiros passos, principalmente aterrissando no nosso framework, que aqui a gente começa a falar do passo 4 e 5 do framework, como que eu consigo aterrissar e seguir esse caminho de construir uma estratégia inteligente? Tá. Vamos lembrar de onde a gente está vindo, né? No processo. A gente estava numa etapa anterior que nos deu uma visão muito clara do contexto, mercado do cliente. Nós estamos imersos agora numa realidade quase que enxergando o negócio do cliente como ele mesmo, né? Então, já passou. A etapa ali de descobrimento, de angariar informações é passada. Etapa 1. Nós estamos entrando numa etapa 2, onde, de fato, toda essa visão vira plano e a estratégia, ela toma corpo e começa a andar com as próprias pernas. Então, agora, aterrissando nessas etapas, a gente começa a quebrar o que significa planejar, de fato, com foco em estratégia. Porque é importante essa separação que o Carlinhos colocou sobre estratégia e tática, que é muito sucinto em alguns momentos, muito sutil em alguns momentos, essa divisão, porque tem tática que ela pode ter um efeito estratégico, mas uma estratégia jamais vai ter um efeito tático, né? Então, uma estratégia ela é basicamente uma visão holística de um caminho, de um cenário, né? E as táticas são as melhores formas de eu chegar no objetivo que a minha estratégia desenhou. Exatamente. Basicamente, essa separação é muito importante, lembrando, inclusive, de um passo essencial que a gente faz ali no input, né, da etapa 1, que é quando eu descubro o propósito e eu quebro ali o propósito no Golden Circle, onde eu vejo o meu porquê, o meu como e o meu o quê. Então, basicamente, eu posso quase que colocar esse Golden Circle dentro de uma estratégia, que eu não estou tentando confundir, nem quero que quem está nos ouvindo se confunda, mas uma estratégia ela tem um propósito de atingir um objetivo. O como eu vou atingir esse objetivo, eu desenho nesse plano e cada tática é meu o quê ali dentro. Então, eu consigo olhar um Golden Circle, né? Eu consigo aplicar esse conceito quase que em tudo que eu vou fazer. Eu tenho que ter um propósito, um objetivo, eu tenho a forma com que eu vou fazer para chegar até lá e tenho cada coisa que vai me ajudar a chegar até lá da melhor forma possível, né? Então, basicamente, aterrizo dessa maneira. Então, de uma maneira resumida, lá o que o Carlinhos falou, né? Aqui o nosso porquê, o nosso como, e depois, no plano tático, que você vai ter o seu o quê ali na frente. Eu digo, né? Nós estamos falando de uma etapa crucial do nosso framework, que é planejar e fazer uma curadoria das melhores formas que a gente acredita para se cumprir essa estratégia. Mas o detalhe do detalhe, né? O Carlinhos usou um exemplo interessante, e aqui eu só vou dar esse passo adiante para fechar essa linha de raciocínio. O cliente quer atuar nas redes sociais. Já tem um erro aqui.
O cliente não quer nada. O cliente ele tem um objetivo. O que ele quer pouco importa para a gente. Aqui nessa etapa de planejamento, eu de fato vou, com base em tudo que eu descobri sobre ele, eu começo a dizer para o cliente o que de fato ele precisa. E aí, se as redes sociais entrarem nessa equação como um possível como, eu ainda tenho o que eu vou fazer nas redes sociais. Que aí é a execução tática, que é a última, né, nosso próximo episódio. Então, perceba que, assim, por mais que eu ainda saiba que faz sentido esse cara ter uma presença digital nas redes sociais, eu estou tomando essa decisão porque eu identifiquei um gap, eu identifiquei uma oportunidade, eu cruzei tudo isso e falo, cara, ele precisa estar aqui. Como nós vamos capitalizar melhor? Como nós vamos fazer melhor ele atingir o objetivo usando as redes sociais? Um especialista de redes sociais vai dizer isso ainda. Total. Então, basicamente, aqui eu consigo conectar como eu venho da minha descoberta, usando essas informações, aterrizo no meu planejamento e aponto caminhos táticos para que isso aconteça. Tá? Então, só para fechar essa linha. Super claro. Possível. Muito bom. Já posso entrar aqui, se você preferir, nas Bora. Eu acho etapas que propriamente ditas do framework. Bora, vamos lá. Então, vamos lá. Tendo aterrizando aqui no passo 4, né? Que é o planejamento em si, que é onde a gente Você está aterrizando com instrumentação, né? Basicamente, né? Basicamente. Agora eu já sei, né? Eu já sei que meu destino é o aeroporto X da cidade Y. Exatamente. Já conheço as condições do tempo, né? Já sei que meu combustível dura só até determinada distância. E agora, então, eu preciso ser um estrategista para chegar no meu objetivo com o combustível que eu tenho. Exatamente. Na hora que eu preciso chegar. É isso. Como eu vou fazer isso? Cara, vamos deixar depois o piloto conduzir, usar as táticas que ele aprendeu de pilotar, de planear, de fazer o que precisa fazer para chegar no objetivo. Mas, por enquanto, agora, eu preciso desenhar esse contexto, esse cenário, cruzar todos esses dados, multiplicar todas essas variáveis, descobrir o quanto a tempestade vai interferir na minha velocidade de voo, entender, reconhecer que então temos um problema de velocidade de voo para resolver, e aí a gente começa a equalizar ferramentas, soluções, qual a melhor forma de fazer isso. Então aqui, primeiro passo do planejamento é a definição. Cara, é onde eu tenho clareza. Eu já estou saindo de total improviso, né? Eu não tenho mais um briefing qualquer e não estou mais no meu instinto do meu know-how de formação como publicitário. Eu estou usando dados e fatos. Agora aqui eu crio, de fato, um plano estratégico que direciona o uso de cada recurso que eu tenho, do tempo e da energia. E aqui a gente divide em algumas partes. Estratégia macro, né? E aqui eu vou tentar dosar muito bem entre o raso e o profundo, né, para dar a informação e depois cada um desse mergulho no conceito dessas coisas, né? A gente espera em alguns próximos episódios detalhar isso um pouco melhor, mas aqui é dar caminho das pedras para todo mundo. Então eu tenho, primeira coisa, estratégia macro. É a visão, vamos chamar assim, a fotografia grande do negócio, uma visão de alto nível, onde eu vou ter clareza do tom, da pegada, do diferencial que eu quero imputar. Lembra, eu já conheço do brand, já conheço dos diferenciais, já sei de tudo do cara. Então eu não vou ficar voltando nesses assuntos, porque a etapa 1 já me deu toda a inteligência. Já resolveu. Agora é eu brincar com todas essas informações. Literalmente eu já tenho recomendações, eu já tenho identificado as oportunidades, já sei o SWOT do meu cliente, ou seja, já tenho informações de mercado, empatia, já conheço tudo. Agora eu estou fazendo o bolo, misturando os ingredientes e colocando eles na dose certa. No fim eu preciso ter o bolo, no fim eu preciso pousar no aeroporto intacto. Então aqui, basicamente, eu tenho essa foto geral. Aqui eu mostro como eu vou contornar as objeções, onde que estão acionáveis os meus pilares estratégicos, quais são os objetivos
que podem ser complementados além do objetivo macro, que imprevistos eu posso já contar com eles, aqueles que eu não posso contar são imprevistos legítimos, mas aqueles que eu já posso supor, eu tenho que já contar. Já faz parte do planejamento. Já. Faz parte do planejamento. Não significa ainda que eu vou lidar com isso tudo. Porque aqui eu ainda vou ser confrontado com budget, com tempo, mas eu começo a colocar tudo isso na mesa e aí eu vejo como eu vou dosar, porque alguns objetivos eu vou ter que deixar de lado. Eu preciso cumprir o objetivo, eu tenho um norte maior, né, para que eu chegue no objetivo. Talvez eu tenha que lançar bagagem para fora do avião para chegar até o destino. Tá claro isso até aqui? Sim. Super claro. E aqui eu incluo um cronograma macro. Então, poxa, aqui eu já começo a ter uma estratégia macro. Um referencial de timing. Exatamente. Eu sei que eu tenho 12 meses para chegar no objetivo X e identifiquei esses imprevistos ao longo do caminho, esses objetivos ao longo do caminho. E, cara, tenho esse recurso, esse combustível, ótimo. Já tenho uma visão macro de todo o meu desafio, de todo o meu objetivo, e eu começo agora a descer. E agora eu começo a criar diretrizes, onde de verdade eu começo a enxertar e conectar peças do quebra-cabeça. Quem são as personas? O papel de cada uma delas nessa equação. O piloto onde entra, os passageiros onde entram, né? Como que o controlador de torre onde entra, que hora que eu preciso ouvir a torre, que hora que eu preciso confortar o passageiro, que hora que eu preciso dizer para o comandante que está na hora de baixar o nível, né, os pés, né, a altitude, enfim, tudo isso eu começo a dar diretrizes. Cara, ó, se isso acontecer, isso tem que acontecer. Se outro acontecer, isso tem que acontecer. E a gente espera que cada uma dessas coisas aconteçam nesses níveis. E aqui eu estou falando já de KPIs. Então, perceba que quando eu começo a dar diretrizes, depois de eu ver o cenário macro, eu tenho que começar a dar ponteiros. Eu consigo começar a dar instrumentos, onde esses instrumentos dão medições para esse cara. Fala, cara, não abaixo de 20 mil pés. Por quê? Porque aqui você vai ter que colocar mais força na turbina, isso vai consumir mais combustível e você não chega até lá. Então mantenha até aqui. Se você se mantiver até aqui, você vai até lá. Se cair, você vai ter que tomar essa decisão aqui, ó. Sim. Você começa a dar métricas para os caras. E óbvio, não só métricas, né? Porque as métricas elas estão atreladas a metas. Então poxa, até tal hora eu tenho que ter chegado até algum marco. Até o primeiro trimestre, eu tenho que ter conseguido, sei lá, tantos 1.000 seguidores, e desses 1.000 seguidores, eu tenho que ter convertido 30% deles para minha base de qualificados. Ótimo, legal. E se não acontecer isso, o que a gente faz? Plano B. Se não acontecer isso, possivelmente o teu problema está na sua rede social, está no seu funil de vendas, está no seu site, está na sua equipe de vendas. Eu começo a mostrar para o cara como tudo isso se conecta, e se eu não estou atingindo metas e objetivos, eu sei exatamente onde está cada coisa. Então perceba que, diferente de antes, quando vinha um briefing e a gente criava uma campanha, a gente botava uma campanha para rodar e ligava o foda-se. A gente usava a verba do cliente para fazer a coisa acontecer e orava para tudo dar certo do jeito que a gente planejou. Mas era um planejamento de campanha e não um planejamento estratégico. Né? Eu não conseguia prometer um ROI. Aqui eu consigo prometer um ROI. Pode ser que eu não consiga na pinta o ROI, mas eu já consigo respeitar o dinheiro do cara, já consigo dar para ele mais conforto, já consigo dar para ele uma plataforma para que ele se sinta mais seguro em me contratar. E óbvio, se eu estou falando de estratégia, eu estou falando que eu conheço esse cara já muito bem. Não tem como eu fazer uma estratégia sem conhecê-lo. Então, já criei toda uma rede de segurança, de relacionamento, de cumplicidade com esse cara. Então, aqui, basicamente, eu consigo dar nome, número, prazo a tudo que importa para o cliente, em cima do objetivo dele. Eu acho que... Pode falar. Não, manda bala, conclui aí. Não, é que percebe que com tudo isso em mãos, eu só tenho alguns ingredientes adicionais, que aqui
a gente revela um pouco do nosso molho secreto. Nós temos no nosso framework, porque até agora, tudo que a gente está falando, por mais que seja um framework nosso, na boa, gente, é como o mundo funciona. Nós chegamos a esse desenho de framework porque ele é um estilo de vida. Tudo na vida é assim, os médicos são assim, os arquitetos fazem assim. A gente já não dá nome, certo, a cada passo. Então a gente sistematizou o que a natureza faz. Aplicou. Só que tem um molho secreto aqui, que a gente chama dos 5 pilares táticos, que é encaixado na estratégia, que a gente chama de demanda, suporte, relacionamento, blindagem, sell-in e sell-out. Esses termos, né, esses pilares, eles têm, obviamente, o seu conceito, e aqui eu vou falar rapidamente, porque provavelmente isso vai fazer muita diferença no teu trabalho. Faz diferença em qualquer área, mas principalmente na mão do estrategista, na mão do publicitário capaz. Demanda é onde eu tenho que motivar, capacitar, engajar o mercado. Seja começando no meu time, até indo no PDV, passando pelo meu consumidor. Suporte é onde eu crio toda a rede de apoio para toda a comunicação. É onde eu crio guides, é onde eu crio grades de conteúdo, é onde eu faço toda a base que, literalmente, a minha comunicação se ancora, mas também é onde eu faço os reforços. Basicamente, é onde eu não deixo a peteca cair em relação ao feijão com arroz da minha comunicação, da minha estratégia. O suporte é onde, o próprio nome diz, né? É onde eu atendo, é onde eu treino, é onde eu capacito, é onde literalmente eu ofereço manuais, catálogos, ferramentas que dão suporte a tudo que vai ser criado. Depois eu vou para relacionamento. Relacionamento, o próprio nome diz, é onde eu fidelizo, onde eu conquisto, onde, de fato, eu vou proteger minha presença com todos os stakeholders que fazem parte da atuação da minha estratégia. Depois eu desço para a blindagem. E a blindagem é uma cerejinha do bolo aqui, por quê? Porque de nada adianta eu tirar o mato do mercado, eu desbravar o mercado e deixar o resto dos meus players passar. Eu tenho que abrir portas, mas a chave que abre essa porta tem que ser a minha. Então eu preciso criar ações como o que protejam todo o esforço que eu estou investindo, todo o esforço que eu estou colocando nessa estratégia. Então é proteger a reputação, proteger os canais de relacionamento, proteger literalmente todo o meu investimento, percepção de marca. Então aqui é onde entra muitas vezes, e às vezes muito negligenciado, uma estratégia de brand muito bem feita, envolvendo PR, envolvendo coisas que vão quase que fazer um caminho inverso. Se eu estou indo lá tentando conquistar o consumidor, minha marca, alguém tem que falar da minha marca para o consumidor que não seja eu. Então, a blindagem envolve isso. E não menos importante, o sell-in e sell-out, que é eu conseguir fazer com que o meu produto tenha push no mercado e também tenha pull no mercado. Ou seja, se eu estou falando num produto físico, eu preciso garantir que alguém vai buscar esse produto, mas também preciso garantir que quem põe o produto no PDV esteja engajado nessa jornada. E aqui vai desde um endomarketing até relacionamentos com parceiros estratégicos, distribuidores, revendedores, coisas do tipo. Para o produto estar disponível na onde o meu consumidor vai buscar, se eu fizer toda essa pressão para que ele compre esse produto. E aqui eu da forma correta, né? Da forma correta. Né? Então, basicamente, isso acontece aqui. E para eu chegar em tudo isso, gente, o que eu estou usando de insumo, como que eu estou fazendo? Eu estou cruzando tudo que eu fiz lá atrás. É um exercício de cruzamento. Pego o SWOT, mais objeções, mais concorrências, mais insights, mais oportunidades, mais recomendações, misturo tudo e vou conectando pontas. Um monte de coisa você vai querer enfiar na tua estratégia. Mas no fim das contas, você tem que ver o quê? O caminho mais curto para o resultado. É isso que você vai ter.
e aparar essas arestas. A E estratégia nasce da cabeça de um gênio. Aqui, esse nosso processo, desculpa aí, irmão, só te cortando, mas Não, era sobre isso que eu ia falar. quando a gente criou isso, né, a gente criou exatamente com esse objetivo. Como que eu escalo um processo que antes o Alexandre fazia, o Isaac fazia, ou o Carlinhos fazia, ou algum especialista nosso fazia? Não. Esses caras vão ser importantes, o talento vai ser sempre importante, mas como eu tiro isso da equação e faço ser excelente um processo que independe da genialidade? É fazendo isso. Ela nasce do cruzamento inteligente entre todos esses dados que a gente extraiu. Ok. Total. Eu acho que assim, quando a gente fala disso, por mais que a gente estressou isso no episódio anterior e no primeiro, há dois atrás, que a gente abriu o conceito do framework e o que que é essa estratégia para excelência, né? Para você todo mundo quer fazer um trabalho excelente, todo mundo quer fazer um trabalho com planejamento, mas todo mundo tem falta de tempo e uma série de coisas. E por mais que exista um processo empírico que ele é aplicado no seu pessoal ou no seu profissional, como ali falou, que é o mesmo. Eu acho que a mágica por trás dessa fórmula que a gente criou, do framework, como a gente aplica, é você seguir um passo a passo e você não antecipar situações futuras, que é o mais normal a gente fazer. Pela pressão de tempo, você, a hora que você vê, você já está pensando lá na estratégia, mas você não tem informação na mão. Então, incondicionalmente, a sua cabeça já traçou atalhos que invariavelmente você vai se sabotar no processo e você já vai estar dando um passo. E aí, às vezes você negligencia algo muito grande. E nesse fato de negligenciar, sempre no melhor das intenções, o que que acontece? É, Você vai entregar mais rápido aquilo, mas você vai ter um peso maior nas suas costas, porque você vai ter dúvidas, porque você não passou pelo processo. Que é o que Então, acontece, né? é o que acontece. E eu acho que algumas pitadas especiais aqui que o Alê trouxe, elas são, né? Acho que aqui ele trouxe o cenário completo, né? Dá pra gente aprofundar muito mais, dá pra ficar falando um dia inteiro, né? Só sobre estratégia, mas assim, acho que já foi na pitada certa aqui pro episódio. Mas, poxa, você pensar que a sua estratégia ela já tem que prever possíveis crises, riscos que acontecem ali dentro. Cara, é algo que 95% das pessoas não traçam, porque a gente se apaixona tanto pela estratégia que a gente não pensa se o cenário não der errado. E se acontecer uma variação de mercado? Então você tem que ter isso desenhado também. E a outra coisa é a questão dos KPIs. Aonde eu quero chegar com isso? O que que vai ser um indicador de sucesso? Então não adianta eu ter os drives ali, mas não saber a marcação desse ponto de sucesso, né? Qual é a jornada de tempo que eu preciso chegar nesse passo B? Quais são os caminhos, os drives que eu tenho ali dentro? Então, eu acho que esses são pontos que trazem. A maioria dos planos não contam com isso. Ele conta com um drive estratégico, mas ele não conta com os marcos que ele vai validar se aquela estratégia foi eficaz, se aquele plano, se os caminhos para percorrer aquele plano deram certo ou não. Então, isso é muito importante a gente trazer para cá, porque com certeza mais de 90% né, da hora que a gente fala de planejamento estratégico, eles não passam por ponto desses e esse é um grande erro. Mas eu queria fazer mais uma pergunta ali, antes da gente dar o próximo passo. Cara, eu tô sendo aqui exatamente para provocar as pessoas, mas você falou ali dos nossos pilares estratégicos, né? E isso é a soma do que a gente chama do planejamento orquestrado. Dentro de casa a gente fala muito disso. Cara, o que que acontece ali? Se eu fizer um planejamento, você falou de 5 drives ali. É, Se eu fizer um planejamento utilizando 2 dele, o que que isso acontece? Se eu não passar por todas essas frentes da demanda, do suporte, do sell-in, do sell-out, da blindagem, o que que acontece? A verdade é o seguinte, você tem que passar. Tem que passar. O fato de eu ter 5 pilares não significa que eu vou ter 5 táticas, que eu vou ter que abarcar todas elas em ações que demandam investimento, porque uma tática ela pode cobrir 2, 3 pilares. Eu preciso contemplar a lógica do conceito desse pilar nas minhas táticas. Então, se eu vamos imaginar, é ótima essa pergunta, porque não é uma questão de escolha, é uma questão de cobertura, é uma questão de entender que a estratégia ela para de pé com pilares. Se eu tiro um dos pilares, ela não para de pé. Ela pode até É tipo uma casa, vai ruir em algum momento. vai ruir.
Então, mas vamos imaginar a historinha das redes sociais serem apontadas por algum motivo na minha estratégia, mas perceba, a rede social em si não se encaixa num pilar. A missão que eu tenho no pilar usa a rede social. Boa. Então, quando eu vejo que eu preciso, de alguma forma, educar algum stakeholder, eu já sei que eu tenho várias formas de educar alguém. Eu posso criar cursos online, eu posso ir lá e dar um treinamento, eu posso mandar um material para casa do cara, mas se na minha estratégia eu já sei que a presença digital, usando redes sociais, é algo importante, eu só não sei como eu ainda vou fazer isso, mas eu sei que parte dos meus pilares apontam uma educação para algum stakeholder, eu posso usar esse canal, esse recurso, esse conceito, esse tema chamado redes sociais, e isso já aponta, por isso que chama pilar tático, já aponta uma tática. Então, olha, eu vou precisar de uma tática educacional que pode usar as redes sociais. Pronto. Então, perceba que eu vou usar as redes sociais para um monte de outras coisas. Eu vou usar para comunicar, fazer propaganda para o meu público, indicar o ponto de venda onde eu vendo. Então, olha, eu já tô passando por sell-in, já estou passando por sell-out, já estou falando de gerar demanda, já estou falando um monte de coisa, mas também estou fazendo suporte aqui. Estou fazendo relacionamento aqui. Eu consigo fazer com que uma tática, eu consigo otimizar um investimento. E o pilar tático é exatamente para isso. Porque se eu sei que eu tenho que cobrir isso, uma das missões de um planejamento orquestrado é otimizar recurso. Não é gastar menos, hein? Não é sobre eu gastar menos, é sobre usar melhor. Com certeza. Muito bom. Ó, é mais ou menos claro. O caminho traz para a gente respostas e a direção também, né? O caminho, vamos dizer que o framework é um caminho. Esse caminho nos traz resposta e a direção correta que nós temos que seguir, né? A estratégia é essa marcação, né? É essa marcação. Boa. Legal. Estamos dentro de estratégia. Falamos de planejamento, que é o passo 4. Isso. Agora temos um outro passo ali, né? Qual que é o nosso quinto passo ali? Então, vamos lá. Uma vez que eu tenho já clareza do que meus pilares táticos, perceba que eu já estou afunilando o assunto. Estratégia macro já ficou, a gente já desceu num plano e afunilou em pilares táticos. No fim das contas, os pilares táticos, eles quase que resolvem a estratégia. Ok? E agora, então, eu consigo olhar para cada um dos pilares táticos, entender a missão que foi colocada a eles, né? E fazer uma curadoria dos melhores executores. Então, o estrategista, o profissional que está executando esse planejamento, ele tem 2 caminhos aqui. Eu diria que pode surgir até mais caminhos, mas eu vou falar de 2 mais especificamente. Que é, se você tem já uma rede de parceiros de confiança, você pode envolvê-lo no planejamento. Você pode construir isso a 4 mãos. Você pode discutir os assuntos, você pode abrir. Isso pode acontecer. Construir junto, porque a hora que você chegar nos pilares táticos, você só tem que tomar cuidado de não desenhar táticas na etapa da estratégia, mas sim desenhar táticas com conhecimento, desenhar estratégias com o conhecimento tático de cada especialista. Você vai ser bem sucedido nisso também. O outro caminho é você, como estrategista, entender que um planejamento ele não é escrito em pedra. Ele precisa ser vivo. Você precisa entender o que o mercado está fazendo para você construir estratégias pensando nos recursos que existem disponíveis no mundo. Basicamente, o que a gente está falando das redes sociais. Se você não souber da existência das redes sociais, muito provavelmente você vai enviesar sua presença digital a um www. Ponto alguma coisa. Então, se envolver com o mercado, consultar os seus parceiros especialistas, vai fazer com que o teu planejamento tenha realmente uma aterrissagem tática muito mais acionável. Então, aqui,
nessa etapa, quando eu saio do macro, desço nos pilares táticos, eu vou olhar para esses pilares táticos já sabendo, já imaginando quem são os parceiros que eu posso acionar. Poxa, eu vou chamar aqui ou a minha equipe de redes sociais, ou vou chamar meu parceiro do mercado de redes sociais aqui, porque lembra que a gente já falou nos episódios passados? Você é uma agência, cara. Você não é um faz tudo. É isso, você tá lá para agenciar mesmo, para fazer as conexões, para ser plugar Escolhe seu soluções do DNA, mercado. escolhe seu DNA, vai no seu DNA. Muito provavelmente, boa parte dessas táticas você pode matar no peito com o teu negócio, mas se você for inteligente, você vai trazer os melhores para executar isso. É óbvio que aqui você vai começar a fazer conta sobre margem, sobre budget do cliente, mas você vai pensa que você vai gerar negócios para os seus parceiros. Então você tem que ter negociações, precificações diferenciadas, se isso virar parte do seu dia a dia. Né? Você vai fazer uma engrenagem virar para ele, você vai virar quase Total, um funil de prospecção para esse cara, levando oportunidades novas para ele. É sobre isso total. que trata essa etapa. E aqui você começa, então, a mapear possíveis executores para os pilares táticos e você vai, literalmente, apresentar para cada um deles os desafios, ok? E vai esperar deles as melhores propostas para se cumprir cada um dos pilares táticos. Essa é a etapa crucial, porque aqui se constrói de verdade a tua proposta financeira de execução. Não é na etapa de execução que você tem proposta financeira. É aqui. É quando você faz um match. Você basicamente você lança um bid para o mercado. Você lança para o mercado uma série de oportunidades e fala, cara, tem um desafio aqui de capacitação para médicos dentro desse cliente, onde o objetivo do cliente é chegar nisso aqui. E, cara, qual é a tua melhor proposta para fazer isso aqui? Ó? Porque esse pilar está amarrado com esse, que está amarrado com aquele. O que você vai fazer? Você tem 5 dias para me apresentar uma proposta. E aqui não é criação, proposta. Você vai fazer o cara pensar assim como você pensou aqui. Só que o cara vai ter acesso a uma informação mastigada e não um briefing raso mais. Ele vai ter uma missão clara e não um achismo. E aí você vai juntar tudo isso. Você vai ter um mapa de execução validado com quem realmente faz. Não é você dizendo, olha, eu quero que você faça isso, isso, isso nas redes sociais para mim e para o meu cliente. Esse cara vai te obedecer. E sabe que filme que está passando na cabeça dele? O mesmo que passava na do seu cliente com você. Quando o cliente mandava você fazer. Esse já é o ponto do que acontece no filme das concorrências, né? Concorrência é isso, aí eu tenho esse escopo e tal. Olha a etapa. Se a gente pegar a etapa desde o começo, nós estamos falando de etapa 5, a etapa da curadoria, que a gente chama do matchmaking. É a etapa que você consegue ter informação suficiente para saber os passos para levar o cliente do ponto A para o ponto B da melhor maneira possível. E aí sim, quem você vai precisar dentro disso? Olha o risco que você corre em fazer uma formatação de time ou de embarcar todas as soluções dentro da sua agência, dentro da sua estrutura, sem saber e sem ter todo esse processo curado para isso, né? E aqui, cara, vem uma sacada fenomenal, porque diferente do que todo mundo pensa, que a inovação está na estratégia, a inovação acontece aqui. Porque presta atenção, você tem um desafio. Os desafios materializados ali nos pilares táticos. Você imagina que você consegue olhar para o mercado hoje, eu vou dar exemplos nossos, né? Nós temos uma empresa que chama Futurando, que o papel dela no passado, né, no passado presente, era se envolver com o ecossistema de startups, não só construir startups, que aconteceu, né, mas de mapear, de estar junto, até mesmo de investir em alguns momentos. Mas qual era o objetivo? Era trazer soluções táticas diferentes da comunicação tradicional. É uma startup que resolve um problema que a comunicação não resolve e que você, como publicitário, vai forçar a resolver em comunicação. Mas, cara, você pode trazer aqui sei lá, uma agência de viagens, você pode trazer uma solução de IA, você pode trazer
pô, é que agora tudo parece comum, né? Mas na época que a gente desenvolveu, pensa que assim, Uber, iFood, tudo isso estava surgindo. Você fazer publicidade dentro desses apps era impensável. Hoje é normal, né? Então você consegue comunicar, consegue trazer canais diferentes. Você consegue trazer soluções que vão literalmente ser completamente fora da curva para o teu cara. Essa é a oportunidade de você mapear, fazer esse match e resolver com coisas completamente diferentes. O importante é você saber se você está trazendo expertise, capturando sinergia, gerando de fato inovação para o teu cliente. Acho que o Muito bom. Cartões deu Desculpa, uma gente, caiu minha desligada aí. conexão, não sei por quê. Caiu. Voltou, tá bem ruim, mas voltou aqui. Ah, Né, ficou super claro ali, ficou super claro. Eu acho que ficou claro, né, para todo mundo, essa etapa realmente da estratégia, né, primeiro passo dentro dela, né, que é o nosso passo número 4. Estabelecer o planejamento, a nossa estratégia macro, todos os nossos KPIs, todos os caminhos, os riscos, as possibilidades e já direcionar os pilares táticos ali dentro. E aí sim, a gente vai cruzar isso no mercado para ir para o passo 5, que é o passo da curadoria, onde a gente não vai se limitar no nosso teto de atuação, quem a gente já tem dentro de casa, mas a gente vai abrir mão, olhar para o mercado e falar assim, cara, quais são os melhores recursos que podem se conectar? Eu vou me entender como um gerador, igual você falou, né, Lê? Você é um gerador de oportunidades, você vai conectar os melhores, você não precisa se limitar ao seu time internamente para isso. Então, enfim, então ficou muito claro e realmente aqui a gente garante quase que a construção de um bid para aí sim a gente começar a falar de execução dali para frente. é isso. Boa, muito bom. Cara, Ale, como em todo episódio, né? Legal, vou começar a atuar e vou fazer dessa maneira. Fez sentido para mim esse conteúdo, para quem está vendo aqui para a gente. Como que eu coloco em prática, né? Porque parece simples, de alguma maneira eu já aplico dentro da minha agência, mas como que eu consigo colocar numa próxima oportunidade isso em prática? Tá? Não tem caminho simples mesmo para colocar isso em prática, né? É um caminho dolorido porque se você realmente não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, a primeira vez ele vai ser uma ruptura no teu processo, né? Mas o que você pode fazer? Você vai pegar um projeto real, seu, agora, né? E você pode fazer esse passo a passo, ou pelo menos se fazer algumas perguntas, para te provocar, para ver a relevância do que a gente está te mostrando. Faz a pergunta e tenta responder. Que estratégia macro está por trás disso? Tenta responder isso para você. Pega um projeto qualquer, pega um briefing de um cliente que esteja andando, não inventa nada não. Pega algo que está na É tua mão. basicamente confrontando aquilo que você colocou como caminho aqui no projeto que eu já faço, a No... maneira que eu já faço. Puta, eu tenho Exatamente. aqui uma estratégia macro? Vê se você tem essas respostas. Sente a dor se você não tiver e um alívio se você tiver as respostas. Ok? Qual é a estratégia macro que está por trás disso aqui? Qual é essa foto? Tá claro o meu objetivo, minha linha do tempo para chegar nesse objetivo? Tá claro os recursos que eu tenho para administrar? Ou eu só estou fazendo aqui o que eu sempre faço para atender o cliente e fazendo relatórios apresentando a minha evolução? Tenta responder. Depois que você entendeu isso, pelo sim ou pelo não, vai para 2. Quais são as metas claras e os KPIs que eu tenho? Mano, responde isso. Tá claro as suas metas? Realmente tá claro? Você continua fazendo reunião sem ter meta, pega KPI genérico e só apresenta um relatório e você não sabe nem o que faz com aquele dado. Porque se você não tem meta e não entende o KPI, você não sabe nem o que você faz, você não sabe se tá bom, se tá ruim, e se tiver ruim, o que você faz? E se tiver bom, o que você deixa de fazer? Vai para um segundo nível? Continua só fazendo? Responde para você. Quais são as metas? Quais são os KPIs? E 3, pelo sim ou pelo não, desce para 3. Que soluções de fato soluções. Não é trabalho, tarefa, não. Que soluções, que pacote eu introduzi aqui, que seja de seu de dentro,
ou de parceiros de fora, que tem inteligência que você usou para chegar em alguns resultados. Porque, ó, se você respondeu sim ali em cima na estratégia macro, você tem um objetivo. Se você respondeu sim aqui no 2, você tem meta. Se você está olhando para 3 agora, alguma solução você está usando para bater a meta e chegar no objetivo. Agora, se você não respondeu não para todas, aqui você está perdido já. Você já sentiu que você está, sabe, naquela linha de nem sei o que eu estou fazendo, eu abro a porta todos os dias, espero o brief, executo o brief, devolvo, e por isso que eu tenho que ter um cliente novo a cada mês, porque o anterior não vai ficar. É isso. Então, na prática, faça isso. Respondeu em dúvida, doeu ou achou bom, não importa quais são as respostas que você vai dar, agora você tem onde aterrissar para responder melhor sua estratégia, para chegar melhor em metas e para introduzir inovações. Então, eu sugiro isso. De maneira mais prática, não é pega o framework e executa. É se questiona primeiro, reconhece seus gaps e agora com clareza, como esse framework pode me ajudar a responder o que eu não respondi aqui? Faz o teste. Boa. Podemos dizer que essa etapa da estratégia ali, lógico que todas as etapas que a gente usa no framework, as 3 macros que a gente segue, consultoria, estratégia e execução, né? Mas podemos dizer que a estratégia é aquilo que a gente consegue materializar e se posicionar diferente com o cliente, porque é onde a gente tem a comprovação dos resultados, se a gente chegou, se a gente alcançou, né? E eu acho que também tem um outro aspecto, que é um aspecto de mercado também, de você fazer uma roda girar, de você não depender só da sua solução, porque você vai plugando players, soluções, isso faz com que você esteja atento a não só ao seu umbigo, à sua realidade, mas ao mercado. Então, poderia dizer que essa etapa é uma etapa-chave de comprovação de um novo posicionamento, uma nova forma de gerar valor dentro do mercado. É a única, né? Porque na primeira você pode até, né, na etapa consultiva, você pode até surpreender o teu cliente, fazendo pensar diferente, ele já te olhar com olhos diferentes, mas ele vai ficar com a interrogação. Tá. Aonde isso vai me Tá em levar? quê? Aqui você fala, uau! Você aterriza. Entendi, cara. Putz, você usou essa informação e chegou nessa conclusão? Maravilha. Óbvio que ainda vai ficar, mas você dá conta de executar isso que você está me propondo? Por isso que a etapa É uma emoção a cada vez, né? é, Mas esse é o assunto da semana que vem, né, gente? é No isso aí. próximo episódio a gente vai aterrissar na execução. Aqui um spoiler. Muito bom, muito bom. E algum recado final? Acho que aqui a gente cumpriu, passamos bem aí pela questão estratégica. Algum recado final? Não, é que aqui, basicamente, assim, o que pode surgir, né, pensando com a cabeça que nós tínhamos na época, das dores que a gente já ouviu do mercado, de todo mundo que a gente teve a oportunidade de mentorear, o que acontece? É o medo da estratégia, dessa etapa, principalmente quando você se vê numa posição de agenciador, de consumir teu dinheiro, de consumir aquilo que é seu, da tua fatia do bolo, né? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, é aqui que multiplica o bolo. Porque, cara, se Eu você... literalmente eu dividi para multiplicar, né? Exato. Então, assim, constrói a estratégia com o que faz sentido. Lógico, preserva tuas margens, tua atuação, mas não tenta sangrar onde não pode sangrar, que é o bolso dos outros, nem o do teu cliente. Ou seja, seja justo no processo, né? Não faça o que você não gostaria que fizesse com você, porque fatalmente você vai ser tentado a montar a tua estratégia com as sobras. Com certeza. Lascou-se. É isso aí. Eu acho que é bem isso. E vou deixar um recado final meu aqui, que eu acho que é muito em linha com o que o Ali tá dizendo, né? A gente acredita demais, todo o nosso negócio é baseado nisso, mas assim, um contraponto do cenário atual que a gente vive um cenário onde a tecnologia só se fala em IA, e aí vai ter trabalho para a gente hoje, amanhã, como que vai ficar toda a operação e como vai ficar a execução. Então, a gente sabe que, né, que, como a gente já falou, a questão da IA ela vai vir como um instrumento e quem souber manusear ela da melhor maneira possível vai ter êxito nisso. Mas é claro que ela vai eliminar alguns espaços da cadeia. Então, quanto mais você tiver um olhar estratégico, isso cada vez vai ter mais valor.
Então, assim, dedique o tempo, dedique o seu negócio, porque a gente fica naquela pressão do prazo e do entregável do dia a dia, e se você não para dar um passo antes, se você não para gerar valor para o cliente. Então, você pensa Uhum. que gerar o valor é fazer a entrega que ele está pedindo, mas a partir do momento que você para a bola e você começa a subir esse nível, você também vai subir a proporção da sua remuneração, do seu trabalho, do seu valor, enfim, faz muito sentido. Gente, encerramos aqui esse sexto episódio da série O Mapa da Virada. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos para começar a aterrissar em execução. Se está fazendo sentido para você, compartilha com alguém do mercado. Nós estamos aqui, o propósito é de verdade servir vocês com aquilo que deu certo para a gente e que está dando certo. Eu tenho certeza que vocês conseguem aplicar isso também. Tá bom? Valeu, até semana que vem. Um abraço, gente. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.